Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Esse é mais um episódio da 6ª temporada, onde nós vamos falar sobre inovação em saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui Antônio Alves Neto. Ele é médico pediatra, especializado em alergia e imunologia, tem MBA em gestão de negócio de saúde, pós-graduação em arte, em compliance, em medicina digital, cursando pós-graduação em Direito Médico e Saúde, consultório privado, consultor de assuntos de saúde, presidente do Instituto Miguel, já foi, né? Presidente do Instituto do Miguel Soeiro, já foi gestor de inovação, gestor de telemedicina, conselheiro administrativo, conselheiro fiscal. Bom, temos um currículo bem interessante e multifacetado aqui, né, Antônio? Muito prazer. Muito obrigado. Estou muito feliz que você tenha aceitado convidar, conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes. Vamos falar um pouco sobre inovação e inspirar os nossos ouvintes, nossa comunidade. Bem-vindo, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar e explica para a gente um pouco dessa jornada sua aí pela inovação, pela medicina. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite, obrigado a todos da Anestec, a todos os ouvintes, ao Diógenes, à equipe de marketing da Anestec. Obrigado pelo convite. Eu gosto de falar que eu sou médico e curioso. Eu sou um eterno curioso e aprendiz. Desde criança, talvez pelo fato do meu pai ser médico, eu gostava de experimentar o que chegava em casa, né? Eu até brinco que quem inventou o Clenil A, o Pulmicort, fui eu. Eu quebrava ampola de Decadron e botava na inalação sem ele saber, até o dia que ele descobriu. Então, foi um caminho meio que natural, essas descobertas. Eu não diria só na medicina, né, mas na gestão, nas operações em saúde. Eu gosto da arquitetura, eu gosto da saúde como um todo. Serviço público, serviço privado, e estou aqui para participar desse novo episódio, dessa nova temporada. Obrigado, viu, Jorge? Legal. Antônio, o que mais te direcionou assim para a gestão na saúde? Porque normalmente a gente acaba a formação, você está naquela ânsia de começar a trabalhar, né, resolver aqueles boletos, né, e aí você começa a trabalhar, e normalmente vai chegando um momento que aquela inquietude natural, você vê aquelas coisas que não funcionam bem, e a gente acaba... Quem tem esse viés da gestão, do empreendedorismo, acaba procurando alguma coisa, não, eu vou me envolver com isso. Você lembra esse momento, o que te levou para essa área, sair do assistencial 100% exclusivo, para começar a trilhar esse caminho? Sim, eu estava acabando de construir uma casa e eu sentia que faltava. O assistencial ainda faz parte do meu âmago. Eu gosto de atender pessoas, eu gosto de tratar de gente, né? E eu sentia que faltava algo ainda. Eu sempre gostei, sou um esportista e eu pensava em fazer medicina do esporte, como algo diferente. E fui convidado a fazer parte de um conselho fiscal, e como eu acabei de construir, me chamaram para ser também conselheiro de obras. Fui fazer o MBA e segui em frente, né? O ambiente hospitalar, o ambiente de uma operadora de saúde, principalmente no Brasil, onde as leis mudam toda hora, é um ambiente desafiador, né? É um pouco diferente da assistência, né? Você está cuidando de vidas, de pessoas, mas você tem que manter as contas em dia dessa empresa, dessa operação, você tem que manter o negócio girando de uma maneira honesta, jogando dentro das 4 linhas, né? E a inovação, como eu havia comentado antes, ela faz parte da minha vida, né? Eu acho que é um caminho natural, essa descoberta de novas possibilidades, né?
E a pandemia foi um marco para todo mundo, né? Ela deu um impulso para isso, né? Para descobertas de situações no ambiente virtual, no ambiente digital. Ela empurrou as empresas para esse caminho, né? Eu acredito que de 2020 para cá muita coisa mudou, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas foi um impulso muito grande e abriu um leque de possibilidades gigantes para todos, né? Tem os momentos que sobem, os momentos que descem, né? Aquela curva de inovação que todos sabemos, né? Mas agora temos a IA, né? Que é o mote do momento, né? Todo mundo gosta de falar de IA, mas eu acredito que a saúde é muito sério, é algo talvez até um caminho conservador aí dentro da inovação, mas a gestão, a parte de marketing, a parte das operações administrativa, ela tem que mudar, ela tem que aperfeiçoar, né, buscando uma rapidez e uma diminuição de custo, né? Eu acho que é por aí o caminho. A gente, eu já comentei isso até com outro colega aqui no podcast, que quando a gente pensa em inovação, a gente acaba ficando muito imaginando software, aplicativo, robô, dispositivos eletrônicos, né? Mas, na verdade, a inovação ela está em você fazer algo diferente de uma maneira mais eficiente, seja com melhores resultados ou seja com menor custo. E você precisa olhar para inovação de processos, inovação muitas vezes, inovação do próprio modelo de negócio e inovação de gerenciamento. Isso parece que fica um pouco fora dessa hype, né, de startup, de tecnologia, essas coisas assim, mas se você não inovar em todas esses pontos, você acaba ficando inevitavelmente com uma operação enviesada, pendida para um lado, que você forma, né, nós somos uma empresa de software, né, fizemos o software, a transformação digital da anestesia. Mas se a gente não inovar em modelo de negócio, em outras fontes de renda, em processos, em atendimento, a empresa começa a ficar pendendo para só o lado do software. Mas isso me parece, assim, pelo menos do pessoal em geral, eles não olham muito para esse lado da inovação do processo, da inovação do negócio, como algo realmente de inovação, né? Você sabe, Jorge, que talvez seja um ponto diferencial aí meu, e eu acabo olhando mais para isso, porque você é médico assim como eu, e nós não podemos brincar com a saúde, né? O desenvolvimento na área da saúde em si, né, que são novas drogas, novas técnicas, é algo muito cuidadoso, é algo muito lento, né? As experiências aí sair cortando, sair acabando. Isso ficou no passado, né? Não se faz experiência com crianças desde os anos 80, querem proibir com animais agora. Então, isso é algo muito mais sério, muito mais complexo, que envolve laboratórios e outras questões, né? O negócio em si, a peteca não pode cair, né? Então, eu acredito que essas ferramentas, que todas que temos aí novas, e principalmente a pandemia deu esse empurrão, ela ajuda muito o negócio a dar uma agilizada, né? Quando você pega grandes empresas, né, como aqui temos a Unimed Sorocaba, mais de 160 mil vidas, são quase 5 mil pessoas entre médicos e colaboradores, os movimentos dentro dela eles são muito mais demorados, né? Existe toda uma hierarquia, existe toda uma burocracia. Então, tudo que você puder agilizar e diminuir o tempo e diminuir o custo, eu acredito que isso visa uma melhora para a empresa, né? O grande problema da inovação, ao meu ver, é que ela tem que ser vista como um investimento e não como uma área que vai te dar um lucro direto, né? Assim como o marketing, você investe e dificilmente você vai conseguir mesurar isso como algo de lucro, né? Que te trouxe um lucro de uma outra maneira. Mas eu posso te dar um exemplo até prático disso, que nós conseguimos mesurar durante esses últimos anos, foi a questão da telemedicina.
é uma área que ela já existia há muitos anos, né? E a questão da legislação brasileira não permitia, e por conta da pandemia nós somos obrigados a utilizar ela, e por alguns momentos a minha equipe foi questionada sobre todos estarem solicitando exames para o Covid, né? O RT-PCR, e que isso era um custo elevado, tal. E nós fomos obrigados a mostrar que a solicitação de tomografia, por exemplo, da minha equipe, o que eles solicitavam em 6 meses era menor do que um pronto-socorro adulto solicitava numa manhã. E que de todos os pacientes que foram atendidos durante aí mais de 3 anos, nenhum foi a óbito. Nós tivemos apenas 3 que foram parar em UTI, e a recorrência em pronto-socorro ela era bastante diminuta. Então, se você for comparar, né, com o ticket médio de entrada no pronto-socorro, a recorrência de exames, ela acabava diminuindo o custo final daquelas vidas para o serviço, né? Então, quando você pega a inovação, é muito melhor você comparar o que você está fazendo, né, depois de algum tempo, com algo que já existe. Aí você consegue mostrar o valor daquele teu serviço, né? Porque fazer um site bacana, jogar um produto bonito para fazer propaganda ou criar aí uma POC é uma coisa, né? A hora que você está trabalhando ali, tendo que provar, tendo que mostrar que aquilo lá é válido, que tem que ter um investimento, contratação de pessoal, de software, de produtos, né? Você tem que ter em mente o para que você vai fazer aquilo ali, né? Qual que é a validade, né? Eu sempre brinquei com o pessoal que inovar é trazer coisas novas, né? Mas para que nós estamos trazendo uma coisa nova, né? Não é simplesmente pintar uma parede, fazer uma lista diferente. Qual que é o valor daquilo? Aquilo é um valor que vai trazer um valor para a empresa, é um valor social, é um valor para levantar a moral da equipe, ou é um valor financeiro realmente, né? Então esse ponto que você trouxe acho que é muito importante, né? Tanto que sempre que eu venho frisar sobre IA, eu tenho certeza que ela vai entrar na administração. E na administração e dentro da gestão do negócio, ela vai ser o local que ela vai vingar primeiro. E como todas as empresas, vai haver uma busca pelo custo e diminuição de tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, por mais que a gente goste, né, da filosofia, da teoria, do aprendizado, do conhecimento, do network, mas no final do dia são números, né? E são negócios, né? E são vidas envolvidas, isso é o mais importante. Né? E no final do dia, os números não mentem, né? Isso é uma máxima, né? Exatamente. Eu gostei muito que você falou, você trouxe um exemplo bem já metrificado com indicadores bem objetivos. Nós somos uma empresa que fez a transformação, está fazendo a adoção digital de toda a anestesiologia, mas sempre com o foco em dados. Então, desde o início da Nestec, o nosso foco era captar os dados e deixar eles organizados, ajustados, limpos, tabulados e resgatáveis para que você consiga trabalhar eles, né? Porque uma coisa que o pessoal tem que entender é que dado é matéria-prima. O dado sozinho não serve para nada. Você precisa trabalhar ele para que ele vire uma informação relevante. E esse eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje no setor de saúde, que a gente tem uma quantidade infinita de dados, mas esses dados não estão de uma maneira adequada, organizados para você consiga ir lá e em 5 minutos responder o que você quer. Isso é um problema tanto para o gestor, quanto inclusive para você fazer algumas melhorias assistenciais. E na Nestec a gente se preocupou com isso desde o início. Fazer um software que o anestesista quisesse usar, mas que conseguisse gerar um banco de dados utilizável, né? Mas você me deu um exemplo com números muito bem mapeados, né? Dá para ver aquela vertente da gestão aí. Quando você começa um projeto, esse projeto que você deu, por exemplo, ele já começou sabendo que você iria mapear esses dados,
ou isso você acabou buscando isso para mostrar resultado? Como que você trabalha? Você já monta o projeto sabendo os dados e os indicadores que você vai avaliar, dos pontos críticos do processo? Depende, né, Jorge? Nesse caso, a pandemia veio e bateu e nós tínhamos que fazer isso, né? E só que eu normalmente eu gosto muito do brainstorm e das novas ideias, né? Mas sempre que nós estamos discutindo essas novas ideias, eu estou pensando ali na frente o porquê, o para quê e se essa troca, se essa substituição, se ela realmente é válida para nós, né? Nesse caso, eu fui instigado a fazer isso, né? Mas em outras situações, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho que é uma busca constante aí para agilizar o diagnóstico e o acompanhamento para câncer de mama, que nós também elaboramos um projeto em cima disso. Todo mundo busca, a partir do momento do diagnóstico do câncer de mama, você aumenta a sobrevida daquele paciente, né, no caso da mulher, qual mais rápido for o diagnóstico, qual mais rápido for o atendimento e o acompanhamento dela. E isso, quando você começa a ver, são várias empresas, várias operadoras que estão trilhando o mesmo caminho, né? Você começa a ver que são insights de pessoas que estão ligadas, talvez seja o diferencial de quem trabalha com inovação e seja médico, esteja realmente ligado na saúde, e dentro da gestão, né, da operação, é você saber que a gestão não é uma coisa, ela é complexa, né? Ela é bastante complexa, ela envolve vários graus aí, são números, mas são vidas, né? E quando você pega aquele paciente e você pede para ela retornar a cada tantos meses para fazer um exame, não é besteira, né? Se você pega aquele paciente, faz o diagnóstico de câncer, além de tudo, você diminui o custo da operação, você diminui o custo para ela, você diminui o custo de tudo e você aumenta a sobrevida dela. Então, quando eu parto do pressuposto de começar alguma coisa, eu já estou pensando para que ele vai servir, né? Ele vai trazer benefício para o paciente, mas ele tem que trazer benefício também para a operação. E qual é o custo disso? Né? A gente tem que tentar sempre diminuir o custo e fazer um serviço adequado, né? Algumas coisas elas não têm, elas não conseguem seguir em frente justamente por conta dessa dificuldade na interoperabilidade, que é isso que você comentou, né? Eu vi ali que a Nestec ela tem algumas que são via API, e outras são homologados, né? Isso é uma situação mundial. Ninguém conversa com ninguém, assim, de uma maneira total, né? O nosso serviço privado ele não conversa com o nosso serviço público e os serviços privados eles têm aí são grandes negócios que acabam competindo entre eles, né? Mas o dado, quando você tem o dado de algo, você sabe com que você está trabalhando, isso é muito importante, né? É muito importante. Achei interessantíssimo aquele produto que vocês oferecem, de poder comparar com o que você está fazendo no seu serviço com anestesia com outro serviço de anestesia ou com outros anestesistas, né? Isso já extrapolei para tempos de cirurgia, custo de fio cirúrgico, custo de não sei o quê. E para mim, esse dado não é para achatar o nosso profissional, mas é para poder ver o que nós podemos melhorar, né? Uma coisa em centro cirúrgico que eu sempre pensei é quanto custa aquela sala parada? Quanto custa aquela troca de equipes ali dentro, né? É um pensamento, talvez, americano costuma ter muito isso, que um hospital, e principalmente o centro cirúrgico e a sua internação, é um aeroporto, né? Tem os slots, tem que entrar e sair, tem que correr tudo bem, tem que entrar e sair no momento certo, você não pode ficar com aquilo lá parado, ao mesmo tempo você tem que manter a qualidade do seu serviço, né? E acredito que a Nestec aí tá aí para fazer justamente isso, né? Manter as equipes coesas, né? E fazendo o melhor aí para os serviços. Hoje, essa questão do tempo de sala e a sala parada é uma dor de 100% dos hospitais que tem centro cirúrgico. E para gente que está no serviço de saúde, eu vejo muito pessoal falar, o hospital do futuro, como é que vai ser? Cara, o hospital do futuro é centro cirúrgico e UTI.
É isso que vai ter no hospital do futuro, porque você não vai ter como fazer isso em outro lugar. O resto você consegue fazer home care, time de resposta, mas centro cirúrgico e paciente crítico é o core business de um hospital. Exato. E o centro cirúrgico é a esteira produtiva do hospital. A maior parte, segundo a ANAP, o maior número de pacientes é cirúrgico dentro do hospital, e o centro cirúrgico é responsável pela renovação de leitos. E é onde mais se consome MAT-MED. Então, as duas fontes de renda dos hospitais privados, segundo a ANAP, é MAT-MED e internações. Cara, o centro cirúrgico é a esteira produtiva dessa engenharia que a gente tem para funcionar o sistema. E o custo de sala é sempre um problema. E a gente tem muita dificuldade de gerenciar isso, porque você tem a variabilidade não só do tipo de cirurgia, do paciente e entre os cirurgiões. Porque se você tem um cirurgião que vai operar... A gente fez um estudo para um cliente nosso, o mesmo código de cirurgia que estava entre as 5 cirurgias mais feitas, o tempo médio do cirurgião mais rápido era 1h12, e o tempo médio do cirurgião mais lento era 2h40. Todos cirurgiões que tinham um volume razoável. Cara, como que você ajusta uma agenda cirúrgica que quem faz a marcação normalmente não conhece essa rotina e nem tem como conhecer? Um sistema não conversa com o outro, aí o cirurgião ele põe lá o quanto ele imagina que vai demorar a cirurgia, aí os nossos dados, o nosso dashboard, nosso BI, ele mostra. A primeira cirurgia da manhã tem em torno de 15% a 20% de atraso, a partir da segunda varia entre 40% e 60% de atraso. No Brasil todo. No Brasil todo. Então, assim, agendamento cirúrgico é um grande problema, é multifatorial, ninguém conseguiu resolver isso porque a gente não tem uma interoperabilidade adequada entre os sistemas. E aqui, falando de inovação, a gente tem repetido isso. A interoperabilidade é um desafio muito maior que a IA. Porque se você tiver um banco de dados bem organizado, você pega uma IA grátis, que tem um monte disponível, você aplica e você consegue ter um resultado interessante. Mas interoperabilidade é uma dificuldade mundial e no Brasil é muito mais difícil, porque no Brasil a gente tem uma outra questão que na maioria dos países com sistemas de saúde mais unificados não existem, que é a divergência de códigos. No Brasil, hoje na Nestec, dentro da Nestec, a gente tem 16 tabelas de códigos de procedimentos cirúrgicos diferentes. Essa é a realidade do sistema brasileiro. Aí, juntar essas tabelas, saber o que é o que, de uma maneira automatizada, digital, é um grande desafio. A gente teve que aplicar 2 algoritmos de aprendizado de máquina para conseguir unificar tabelas. Complexo e LGPD ainda, né, para ajudar o seu serviço. Exatamente. Fica bastante complexo. Um projeto que nós fizemos, Jorge, que foi bastante legal e não seguiu em frente por uma questão de custo, e eu acredito que no futuro vai ter que ter algo assim. Você estava falando em MAT-MED, nós fomos atrás do pessoal da Flextronics, que é a FIT, é a parte de inovação da Flextronics, que é uma multinacional, e visando aquilo que você falou, sempre vendo números, né? Eu percebia que a entrada, você tem a entrada dos materiais cirúrgicos, próteses, órteses, parafusos, o que quer que seja. Hoje em dia, a grande parte deles não fica dentro do serviço, né? Existe uma parte que fica dentro do serviço e outra parte vem como dato, né? Vem de fora, e daí ela é contada ali de alguma forma, cada serviço conta esse material de alguma forma, ela entra, daí quando ela vai para a sala cirúrgica, ela é contada de novo, quando ela sai para a limpeza, ela é contada de novo. Então, nós desenvolvemos eu tive essa ideia que eu pensei que estava perdendo muito tempo. Eu pensei novamente como aeroporto, numa esteira que pudesse contar isso, né, e ficasse rodando, algo assim. E nós fomos lá na FIT e eles trabalham com máquinas de cartões de crédito, celulares e tal. E junto com os cientistas de dados ali, a gente tentou criar
uma leitura, talvez agora com a IA consiga fazer isso de outra forma, uma leitura rápida dessas peças, né, que elas, dentro das caixas, mesmo com os parafusos, né, para você poder fazer uma leitura mais rápida dela na hora que ela entra, na hora que ela vai para a sala e na hora que ela sai com lâmpadas inteligentes, né? O projeto ficou inviável no primeiro momento, mas eu acredito que esse é um outro viés que vai ter que ter, porque você tem uma perda de tempo e uma perda financeira, né? Porque nem sempre a pessoa que está atrás da portinha ali pegando esse material, ela entende de todo aquele material. Se alguém falar para ela esse parafuso é tal coisa, ela não vai acreditar, né? Na entrada, na saída, ela não tem como. Talvez alguém com mais experiência ali, mas sempre troca, né? E você fazer uma leitura de peça em peça por QR Code, né? Não dá para ter tudo, todas dá para ter anteninha, RF, daí não dá para ter em tudo, né? Por mais que alguns lençóis já tenham, colchões, né? Mas essas pequenas peças não dá para ter, né? Então eu acredito que vai ter que ter algo assim que não existe no Brasil, não existe fora do Brasil ainda. Nós desenvolvemos, só que não foi para frente por uma questão de custo. É um projeto grande e exigiria uma modificação estrutural, contratação de equipes, né? E não seguiu em frente, mas você tem que ter uma agilidade também na entrada dessas peças, né? E na saída dessas peças. E além do farmacológico, né? Que eu acredito que vocês batem bastante nessa tecla aí, que para o serviço é importante, né? Sim, nós estamos evoluindo essa questão atualmente, justamente buscando automação e integração. Então, a gente tem trabalhado nessas questões de você conseguir já colocar direto esse consumo de MatMed dentro do prontuário eletrônico do paciente para agilizar o faturamento. Porque senão, qual que é o fluxo hoje? O anestesista ele registra a sua ficha, o farmacêutico dá baixa do material lá na farmácia e o pessoal do contas depois vai ter que fazer a dupla checagem. Vai ter que olhar o que foi dado baixa e o que está na ficha do anestesista para fazer o match para encaminhar para o faturamento. Cara, você está tendo um retrabalho nisso todos os dias de todos os procedimentos. E uma coisa é você fazer um procedimento mais simples, você usa lá 4, 5 medicações, mas você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você chega a usar 30 medicações diferentes. É uma quantidade gigantesca de informação e a gente está com pessoas diariamente fazendo esse tipo de trabalho para evitar perdas, evitar desperdícios, porque a gente não conseguiu inovar isso de um jeito que seja mais eficiente, né? Seja se tornando mais barato, mais rápido, mais ágil, ou de alguma forma. Mas a gente esbarra sempre na questão da interoperabilidade. Porque aí você... no final são pessoas, né, Jorge? A gente não pode também esquecer que tem um ser humano ali, tem um ser humano operando, tem um ser humano fazendo anestesia, né? Tem as circulantes, tem o pessoal que ajuda ali com os cirurgiões, né? E essas pessoas também elas são falhas, né? Sim. E cometem erros, né? Eu vejo isso, né? Tem que ter, em algum momento, nós vamos ter que botar essa interoperabilidade para girar de verdade, né? Algumas legislações aí elas vêm mudando, mas não me parece que vai ser tão breve assim, né? Por questões aí talvez econômicas, né? De grupos econômicos interessados, cada um dentro do seu, para jogar dentro da sua empresa isso, né? Talvez isso tenha que mudar aqui dentro, né? Talvez venha de cima, algo vai ter que seguir esse caminho, né? As pessoas, os grupos privados, eles vão ter que jogar dentro, né? Mas o que me interessa, né? É saber que são pessoas que estão sendo bem cuidadas, a gente vai buscar isso para tentar melhorar o custo, né? Porque a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo, né? Não adianta... Hoje eu estava lendo que uma empresa foi
ela vai ser obrigada a guardar os óvulos da cliente, né? Pô, se você começa a abrir precedente todo momento, e essa empresa ela não vai ter, um hospital não tem isso com guardar um óvulo, ele vai ter que terceirizar esse serviço, né? Isso é um retrabalho, é um custo que está fora do esperado e outras coisas que serviriam para a grande maioria acaba ficando para trás, né? Eu vejo isso que você falou de a deshospitalização, né? Ela é o futuro, ela diminui o custo, melhora a qualidade de vida, né? Eu vejo que a saúde, a parte clínica, ela deve evoluir para cada vez mais para a telemedicina, para o digital, mas eu sou pai, você é pai, a gente gosta que os nossos filhos sejam examinados, sejam vistos, né? Mas talvez para tirar uma dúvida, para você poder agilizar a vida de todo mundo, você vai poder, por exemplo, eu faço muita receita virtual hoje em dia, né? Você consegue fazer uma coisa, um auxílio aí para o teu paciente, que até poucos anos atrás era difícil fazer, né? Mandar uma receita daqui para aí para Floripa. Eu tenho família lá no Rio Grande do Sul, então você consegue agilizar coisas que há pouco tempo atrás era difícil fazer, né? Uma solicitação de exame, você vê o exame pela internet, por alguma rede, e você manter esse contato com o teu paciente, né? Existem vários devices aí, cada vez mais anéis, relógios, os anéis estão na moda, né? Várias marcas aí, você tem estetoscópio, você tem otoscópio, que dá para você usar de maneira virtual, né? Na verdade, o paciente teria esse kit na tua casa, né? Ou algum lugar ele pegaria esse kit e você consegue até fazer uma ausculta à distância, né? Essas câmaras que estão aparecendo por aí, esses pequenos consultórios que já tem por aí, talvez eles sejam um primeiro passo para tentar tirar o nosso paciente, né, o nosso cliente, né, do pronto-socorro. Então, é uma questão cultural nossa também, né? A nossa população latina, talvez por ser muito caliente, né? Qualquer febre, qualquer sintoma, ela corre para o PS, né? E a gente sabe que isso vai aumentando muito o custo, né? É um local que não gira, não dá lucro, né? Você vai deixar o hospital para quem precisa mesmo, né? A questão de imagem, as mamografias hoje em dia, elas já foram treinadas na nossa população. Então, teoricamente, né? As mamografias elas podem ser resolvidas de uma forma, na teoria, sem o radiologista, né? Lógico que tem falhas. Mas outros exames eles têm que ser treinados, né? E eu sempre acredito que o médico, no final, ele vai dar o sim ou não, né? Nós temos a Neomed, por exemplo, que faz isso com raio-x, com eletrocardiograma, né? Alguém está ali no point of care, ali na ponta, ele faz um eletrocardiograma, ele sobe para a nuvem, 2 minutos volta, já laudado por um colega que não está ali, né? Caso seja um clínico, alguém que não tenha tanta experiência, e já volta com o diagnóstico, com o que tenha que ser feito, né? Eu acho isso fantástico, né? Você poder resolver ali rapidamente, né? Esses novos ultrassons, que nesse primeiro momento é muito mais um luxo, assim, digamos, para a grande maioria, né? Porque não vai saber ver exatamente, mas eu consigo ver aí um curto espaço de tempo, né? Que você vai fazer ali, vai lá, pô, já tem um derrame pleural, você está vendo alguma anomalia cardíaca, e já vai sair aí, o que você tem que fazer, para onde você tem que caminhar, você ganha tempo e economia, né? Eu vejo isso em curto espaço de tempo. Há um ano atrás, o FDA aprovou o primeiro ultrassom guiado por IA, que você coloca e ele identifica a estrutura e vai te dizendo, mexe para cá, inclina aqui, ó, isso aqui é tal patologia, ou aqui é tal estrutura. Então, sim, isso está acontecendo. E no ano passado, cara, eu dei uma aula sobre wearables para segmento pós-operatório. E já tem devices que analisam, é um adesivo que você põe assim abaixo do externo, ele vê frequência cardíaca, ritmo cardíaco, temperatura e se o paciente caiu ou não. E isso via IoT, né, Internet das Coisas, avisa uma nuvem lá e pode gerar alertas para a equipe. Ainda são dispositivos
caros, ainda tem muita coisa que está em experimental, mas assim, daqui a 3, 4, 5 anos, isso começa a ter uma outra. Mas se você bota o viés, eu sempre penso assim, né? Nós, como médicos, a gente visa a melhora do nosso paciente, né? Mas na hora de lançar o produto, você tem que botar, olha, isso vai diminuir o custo. A volta do seu paciente para o centro cirúrgico, a volta do seu paciente para uma UTI, uma reoperação, né? A utilidade, a utilização de drogas desnecessárias, né? Tem um device, não sei se você conhece, que chama Withings, que já está rolando lá nos Estados Unidos, que é como se fosse um controle remoto, que você passa no tórax também, parecido com esse adesivo, né? E ele vai te falar, ó, esse cara aí tá infartando, esse cara tá tendo uma arritmia, quer dizer, nem o eletro mais, né? Pô, esse cara aqui, ó, ele tá sibilando, esse cara tá tendo a ausculta respiratória tá assim, tá assada, a frequência cardíaca, e é algo muito prático e lá já tá à venda, né? A gente volta para a questão da interoperabilidade. Toda vez que alguém vem fazer uma consultoria, vem conversar comigo sobre, eu tenho uma ideia para fazer um app, eu tenho uma ideia para fazer um app. Você fala, cara, o app para o cliente ele pode ser fantástico, só que você vai vender para quem? Né? Quem que vai utilizar isso na outra ponta? Que empresa vai querer utilizar esses dados que você está captando do seu cliente? Porque no final são os dados, né? Então, a partir do momento que a gente começar a ter uma conversa um pouco mais uniforme, e tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser um ganho para a operação, tem que ser um ganho para o cliente e tem que ser um ganho para o médico, né? Não pode ter um retrabalho do médico ficar corrigindo toda hora, né? Ele tem que, eu acredito que nós vamos ser, a clínica vai se manter cada vez mais soberana. Você vai ter que saber cada vez mais o que encontrar, o que você pode encontrar, o que não deve encontrar, separar o joio do trigo e utilizar aquela informação de uma maneira mais ágil, né? Para melhorar a qualidade, para melhorar o ganho de tempo, a sobrevida. Eu acho que nós vamos partir para isso. E uma coisa que está rolando muito aqui no nosso país é a questão farma, né? As nossas farmácias elas estão cada vez mais robustas com relação a isso, né? Elas têm telemedicina, elas têm, além das medicações, venda de vacinas, afere pressão, aplica injeção, né? A legislação aqui no nosso país ela é meio elástica, né? Sim. Eu acho que eles estão se preparando cada vez mais, né? Acaba virando um hub, né? E por isso você, como um software para anestesia ou uma operação, um hospital, ele tem que diversificar, né? Se ele quiser manter todas as bolas equilibradas ali, ele vai ter que diversificar cada vez mais, e não só focar no atendimento ao cliente, né? Só pegando o gancho, cara, que você falou antes, esses wearables de pós-operatório mais complexos, eles chegam a gerar 8 gigas de dados por dia. Nossa. Porque muito deles eles fazem captação de imagem, então a imagem de eletro, algumas coisas assim. Aí a gente volta naquela questão da interoperabilidade. Quem vai analisar, acompanhar, ver o que é importante, isso vai ter que ser feito via automação, via alguma IA, para trazer já para o médico exatamente o que ele precisa saber. E olha Há que uns anos interessante. atrás, um colega, eu faço muito cirurgia cardíaca, né? Aí eu estava conversando com os colegas que tem vários marcapassos e CDIs que ficam monitorizando, vai para a nuvem e alerta pode alertar o médico do paciente sobre alguma arritmia, sobre algum problema, alguma coisa que o paciente teve. E ele falou que o celular dele tinha virado uma hospital. sequência de alertas, porque não estava com configuração adequada, ele ficava recebendo por qualquer coisinha, qualquer alteraçãozinha que nem era patológico, não era nada. Então, assim, é o início de uma etapa. A gente está, acho, ainda dando os primeiros passos,
Mas daí você começa, olha, pega um wearable, pega uma IA que acompanha para ver realmente o que é importante, já monta um dashboard com os itens principais, gera alertas automáticos. A gente vai caminhando para uma realmente uma inovação no acompanhamento dos pacientes, porque tem uma coisa que me incomoda muito, assim, desde sempre, na medicina em geral, que é o que o pessoal fala, é a perda de segmento. Cara, você vai lá, você faz um preparo do paciente, você opera, você anestesia, você cuida do pós, ele sai do hospital e é isso. Tá bom. Se ele não retornar, se ele não voltar, se ele ficou bom, não ficou bom, você não sabe mais nada. Aí você vai lá, você faz uma cirurgia, coloca uma prótese de quadril, você não sabe se o paciente está andando, se ele não está andando, se ele ficou com dor crônica, se ele ficou com algum problema de deambulação. Ele saiu do hospital, perdeu o segmento. Cara, perdeu o segmento, se você pensar como sistema de saúde, é um negócio inacreditável. E desde que eu me formei há 20 anos atrás, a gente fala que perdeu o segmento do paciente. E gera um custo elevado, porque esse paciente ele vai ficar repetindo exames desnecessários, vai ficar fazendo consultas desnecessárias, e talvez uma intervenção que, se fosse anterior ao problema, ia diminuir o custo, né? O que nós temos um problema aqui nos planos de saúde é essa troca a cada 2, 3 anos. Eu acredito que a informação, né, a gente volta ao cliente, ao paciente, a informação tem que ser dele. Se ele tiver a informação com ele, sempre, mas de uma maneira que ele não precisa verbalizar isso, né? Porque ele não é obrigado a saber os detalhes, né? Por exemplo, no caso de uma cirurgia aí, você fez a cirurgia e com algum device, um adesivo, uma tatuagem, né? Que já existem até as tatuagens de vitamina, tatuagens para outras coisas aí que estão sendo desenvolvidas, né? Você faz um pontinho no paciente, essa informação ela é jogada para uma nuvem e depois tem que ter um filtro, né? Ele pode sair do país, ele pode mudar de plano de saúde, mas ele vai gerar um alerta, tem que gerar um alerta adequado, né? Isso vai ter que ser filtrado ao longo do tempo, né? Para não virar uma loucura, telefone de ninguém, né? E você vai ter aquela alerta vermelho, alerta, assim como é o Manchester, né? Você vai ter talvez para cirurgias, para anestesias, né? E você vai falar, pô, aquele paciente que eu fiz anestesia há 2 anos atrás, olha, ele está indo fazer uma outra anestesia agora, vai te gerar um alerta, né? E você vai, pô, esse cara aconteceu tal coisa, você vai poder avisar o colega. Eu vislumbro isso sim, viu? Até não tanto, deveria ser para uma melhora do nosso atendimento, mas isso vai acabar sendo para diminuir custo, né? Que no final vai ter que diminuir o custo de alguma forma. E esse retrabalho que nós temos você pega paciente, às vezes, que em um mês o cara fez 5, 6 raio-x de tórax, colheu não sei quantos hemogramas. É uma quantidade, hoje em dia, de exame desnecessária, né? Às vezes, realmente, na hora que precisa, não faz, né? E muitas vezes fica repetindo aquilo ali de forma desnecessária, né? Essa coisa que você falou aí do device, hoje em dia tem tatuagens, eu sou alérgico, né? Também. E tem como sensores de alergia. Fora daqui, você faz como se fosse um pontinho, alguma coisa, e ele gera um alerta, né? A pessoa passaria e fala, ó, esse cara não pode com isso, ele passa mal com essa medicação, ele faz uso dessa medicação. Eu acho que a gente vai partir, ou um chip, algo assim, em breve. Sim, né, Antônio? Hoje o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo, da nossa vida, né? Exato. Você ter um aplicativo, algum lugar próprio do Android ou do iOS, onde você possa informar as coisas muito importantes da tua condição, do teu histórico, não é algo difícil tecnicamente de ser feito, mas a gente volta no problema da interoperabilidade. O cara ele devia sair do hospital, na hora da alta, ser feito o upload das informações para o dispositivo dele. Cara, isso é automático. Muito fácil de ser feito. É muito fácil. Ele ativa o Bluetooth, passa aquela informação, porque a informação é do paciente. E assim, a gente trabalha aqui com pré-operatório, a maioria dos pacientes não sabe dizer que cirurgias ele fez, que medicações ele toma e que médicos ele consulta.
E nós temos que preparar ele para uma cirurgia. Se ele não sabe o que ele está tomando, como é que eu vou orientar ele o que ele tem que fazer? Como eu vou saber, né? E isso é o dia a dia, cara. E assim, sim, sim. Cara, se o paciente sai ele entrou no hospital, você vai acabar sabendo o que ele toma de medicação, quais foram os exames, o que ele fez de procedimento, que prótese ele colocou, que material ele utilizou. Você coloca isso num arquivo, faz um upload por Bluetooth para um device de móvel que o paciente tenha. Isso é algo extremamente simples de ser feito, que o paciente te autoriza, ou você como futuro médico, a olhar aquela informação. Então, às vezes, a gente pensa em inovações muito mirabolantes, mas isso é algo extremamente simples de ser feito e que coloca uma cadeia. Eu acho que hoje a gente está muito... talvez porque eu sou anestesista, mas eu vejo o nosso sistema de saúde muito hospitalocêntrico. Exato. Então, a gente enxerga, o sistema de saúde enxerga o paciente na hora que ele vai no hospital. E ali é a hora que o sistema como um todo enxerga. Depois ele fez uma consulta aqui, uma consulta lá, um exame lá, e essa informação ela está dispersa, e isso gera uma quantidade gigantesca de desperdício, de custo, e eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de ter começado a trabalhar com inovação para melhoria assistencial, o drive principal da inovação ele é econômico. Não se enganem. Não tem como. Não tem como. O drive ele é econômico e o ganho assistencial ele vem junto da performance econômica. Não tem outro caminho, né? Eu vislumbro essa deshospitalização, talvez por outras questões, mas o sistema árabe de saúde ele já está começando a ser desenhado dessa forma, né? Eles estão fazendo pequenas unidades de saúde, elas têm uma mini internação, mini centro cirúrgico, mini atendimento oncológico, mini centro cirúrgico, e eles estão começando a construir essas pequenas unidades espalhadas. A pessoa se desloca menos, e, lógico, lá por ser um reinado, né, as ordens vêm de cima para baixo para todos, as informações são conectadas, e cada um passa no seu clínico, no seu médico particular, e essas informações elas são enviadas para todo o serviço. Então, se ele vai ser atendido aqui ou acolá, né, ele sair de cidade, ele vai ter esse pequeno centro de atendimento ali, se ele sofreu uma cirurgia, um ataque cardíaco, algo assim, as informações vão estar lá, né? Porque é um hospital, é um aeroporto muito caro para as pessoas ficarem passeando lá dentro, né? Tem que entrar, resolver e sair. Eu concordo com você, né? Tem que dar uma descentralizada dessa forma e tá lá dentro quem precisa estar por pouco tempo. Melhorou, tem outra, dá para tratar fora, sai. Eu vejo esse é o caminho. É um pouco diferente do que a gente vive hoje, né? Bem diferente. Bem diferente do que a gente vive hoje. Por quê? Porque a gente não... Se ele sair do hospital, a gente cai na questão da perda do segmento. Exato. A gente pede isso. Olhando como operadora de saúde, que é quem é a responsável pela manutenção da saúde do paciente, isso para mim é algo até paradoxal, né? Mas é o jeito que as coisas funcionam ainda no Brasil ainda hoje. E as operadoras precisam dos dados, né? Precisa do dado organizado. Exato. Porque você pega um paciente que ficou 3 meses internado, onde o pessoal fica copiando e colando evolução, e que você tem que ler 150 páginas para saber o que aconteceu com aquele paciente, isso é desinformação. É dado que gera desinformação. Então, a gente carece muito de informação organizada e estruturada. O dado é só a matéria-prima. Sozinho, não te ajuda em absolutamente nada. A mesma coisa que eu te disser, eu vou te dar aqui uma cesta das melhores uvas que tem. Cara, não te adianta nada. Você quer o vinho engarrafado, pronto na adega para você usar quando você quer. Perfeito. A uva lá não serve para nada. Sozinha. Né? Sozinho não adianta. Não faz nada. Não faz nada. Antônio, nós já estamos aqui com um bom tempo de conversa. Se deixar, a gente segue. É um assunto interessante, mas... Legal. Queria ir para a nossa fase final aqui. Se você
pudesse deixar uma mensagem final sobre o nosso tema de inovação em saúde e deixar um contato, se quiser, como o pessoal pode te contatar, conversar com você. Fique à vontade para fazer o seu encerramento. Legal, quero agradecer novamente a todos, né? Dizer que a inovação não para, né? E agradecer a Nestec, um grande exemplo aí de inovação, agradecer Jorge, agradecer toda a equipe, né? Estou ali no LinkedIn, Antônio Alves Neto, estou também no Instagram, Antônio Alves Neto, manda uma mensagem, manda um e-mail para mim, alvesneto.antonio@gmail.com, eu estou aberto para a gente conversar. Muito obrigado. Antônio, muito obrigado pela participação. Mensagem final, eu vou deixar essa que eu acabei de dizer, né? Que dado é só a matéria-prima. Você precisa trabalhar, organizar e deixar ele disponível para a tomada de decisão. O dado, ele é construído, captado para a tomada de decisão. Se o dado não está te ajudando a tomar decisão, ele não está servindo ou ele pode estar gerando desinformação, o que é pior ainda. Então, a gente precisa, junto da jornada do paciente no sistema de saúde, paralela à jornada do paciente, existe a jornada do dado de saúde desse paciente. Isso é algo que a gente precisa colocar atenção e intenção para transformar isso em algo realmente utilizável. Bom, perfeito. Mais uma vez agradecer, Antônio, aos nossos ouvintes que ficaram até agora. Eu convido o pessoal a escutar as outras 5 temporadas do nosso podcast. Tem muita informação, muito conhecimento, muita conversa interessante. Muito obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast Anestesia de Valor.